Olá, eu estou aqui com uma grande amiga, assim, quando eu falo grande amiga, é grande em N sentidos, né? É muito grande em tempo, já faz assim mais de uma dezena, não vou dizer quantos anos para não ficar entregando aqui, mas faz mais de uma dezena de anos que nós nos conhecemos e nós já trilhamos aí N caminhos juntos. E a Ismê, ela é proprietária de uma imobiliária na cidade de Campinas, mais especificamente aqui em Barão Geraldo, que é um subdistrito da cidade de Campinas, em Barão Geraldo, onde fica a Unicamp, né? Então, assim, como referência para que vocês saibam, Barão Geraldo é um bairro residencial, né? E também é um bairro muito interessante, porque é um bairro de muitos universitários, então tem uma vida noturna muito legal, né? E um lugar super agradável de estar aqui. E hoje eu vim aqui para buscar aqui uma assessoria da SME sobre um assunto que eu estou passando e tive a necessidade de um profissional. E como também a SME tem uma equipe de corretores, né, nós estamos fazendo um trabalho aqui também, que nos próximos dias nós iremos conversar aqui com a equipe dela para ver como que nós podemos ampliar essa competência que a equipe dela já tem, né? E eu caí na besteira de fazer uma pergunta para a Ismê. Estou até rindo, porque assim, né, de vez em quando a gente devia ficar quieto, né? E eu desafiei a Ismê, falei, pô, Ismê, eu queria gravar um vídeo do dia e eu estou assim meio saber qual é o assunto que a gente pode estar falando, né? E aí eu falei assim, me faz uma pergunta aí de algum assunto, e ela me fez uma pergunta assim extremamente simples, né? Ela quer saber por que as pessoas compram. Então vocês devem estar imaginando como é que está a minha cabeça nesse momento aqui. Porque a pergunta assim, ela é muito simples de ser respondida, é uma pergunta que se você perguntar para qualquer pessoa de vendas, ela sabe como é que é isso, né? Então, tentando utilizar um pouquinho aqui, porque eu costumo dizer que tem dois tipos de palestrantes, dois tipos de pessoas que falam sobre assuntos, né? Tem os acadêmicos são aquelas pessoas que têm uma contribuição muito valiosa para o conhecimento, que são pessoas que estudaram outras pessoas e elas criam uma metodologia e após anos e anos de estudo sobre aqueles comportamentos, elas compartilham essas informações. Eu faço parte do outro grupo. Eu faço parte do grupo das pessoas que fizeram as coisas, que experimentaram, que obviamente tiveram muitos acertos e muitos erros, né? E a partir desses acertos e erros elas tiram algumas conclusões. Então o que eu vou falar para vocês aqui não é baseado em conhecimento científico, eu não vou mencionar aqui grandes pessoas ilustres, né? Eu vou mencionar aqui o que eu acredito que sejam os motivos por que as pessoas compram, né? Tem alguns chavões em vendas, né, que diz que as pessoas não gostam que vendam para elas, elas gostam que elas comprem, né? Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, porque na realidade, para pensar o seguinte, você acha que algum dia alguém acordou dizendo eu quero comprar um fax, quando o fax não existia? Você acha que algum dia alguém acordou e falou eu quero comprar um liquidificador, quando o liquidificador não existia? Será que um dia alguém acordou e falou eu quero comprar um computador, quando o computador não existia? Então, essa teoria de que as pessoas gostam de comprar e não gostam que venda para elas, ela é um pouco questionável e ela é um pouco limitada. Porque, na realidade, a habilidade de vender, eu ainda acredito que seja uma habilidade assim, para poucos, né? Essa conversa, outra coisa que eu também questiono, essa coisa, todos nós somos vendedores. É óbvio que todos nós, em algum momento, temos que negociar com nossas famílias, temos que negociar um bem de que seja do nosso dia a dia, mas atrelar isso a que todos nós somos vendedores não é verdade, né? E ainda, tudo isso que eu estou falando é para preparar os motivos que eu acho que as pessoas compram. Um outro motivo que infelizmente vocês vão talvez concordar comigo, eu estou dizendo infelizmente que vocês vão concordar porque tem coisas que a gente gostaria de não concordar, mas a prática, mas o dia a dia nos leva a concordar com algumas coisas que nós não gostamos. A nossa área de vendas está permeada, ela está lotada, ela está cheia. Tem muitas pessoas que não deram certo em outras áreas e quando elas não deram certo em outras áreas,
para a área de vendas é a área mais fácil que tem, né? Porque você vai lá, você conta uma conversa, você é uma pessoa legal, tal, e aí parece que as coisas magicamente vão acontecer, né? Quando talvez a área de vendas seja a área mais complexa que eu posso entender. Porque você precisa de um pouquinho do dom do advogado, você precisa um pouquinho do dom do médico, você precisa de um pouquinho do dom do psicólogo, você precisa de muitos dons de outras profissões, que quando você se vê no relacionamento com o comprador, você precisa colocar esse dom em prática, né? Agora, de qualquer forma, eu como tenho formação de psicanálise, eu poderia dizer assim, talvez seja interessante que você consiga identificar dois grupos de pessoas. Tem as pessoas que buscam o prazer e tem pessoas que fogem da dor. Por que é importante isso? Porque se você identificar o grupo que busca prazer e o grupo que foge da dor, você pode falar num linguajar adequado para esses dois grupos, né? Quando você pensar em pessoas que buscam prazer, são pessoas que normalmente dizem assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando você pensar nas pessoas que fogem da dor, normalmente elas falam, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então na área imobiliária, por exemplo, tem gente que diz assim, eu gostaria de um imóvel assim assado, eu gostaria de morar numa região assim assado, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. E tem um outro grupo que não quer. Eu não gostaria de morar num lugar perigoso, eu não gostaria de morar num lugar barulhento, eu não gostaria de morar perto de uma igreja, eu não gostaria de morar numa rua que tivesse feira, eu não gostaria de morar num imóvel que fosse caro, que desse muita manutenção. Então, olha a dinâmica desse processo. Enquanto muitas vezes a gente está preocupado como que é o processo que as pessoas compram, é muito interessante a gente pensar de outra forma, olhar de outro ângulo, mas o porquê as pessoas compram. E as pessoas compram para preencher ou o seu desejo ou para amenizar a sua dor. Eu vou repetir. As pessoas compram ou para atender o seu desejo ou para amenizar a sua dor. Então, se quem está atuando em vendas conseguir identificar se aquela pessoa está no estado A ou no estado B, ela terá muito mais chance de propiciar uma situação de conforto para quem está comprando. Porque é muito confortável quando você realiza o seu desejo, mas é extremamente confortável quando você também é aliviado da sua dor. Então, nós poderíamos de alguma forma, um lado lúdico, romântico, dizer que as pessoas compram por status, muitas vezes as pessoas compram por segurança, ou outras pessoas compram por performance, outras pessoas compram por questão de economia. Mas tudo isso seria uma visão periférica, uma visão mais fundamental, uma visão que pode te diferenciar como profissional de vendas, é que você identifique se aquela pessoa faz parte do grupo A ou do grupo B, do grupo que quer atender um desejo ou de uma pessoa que quer amenizar a sua dor. Fica aí um grande abraço para você, eu agradeço a pergunta da Esme, com certeza eu não esgotei o assunto, estou à sua disposição para que você comente, né? Eu sempre peço que você curta,